Boa noite, irmãos! Que saudade de todos vocês, irmãos! Saudade do nosso evangelismo nas ruas, saudade do nosso almoço, do nosso café da manhã. Ah, irmãos, mas vai chegar a hora, né? Saudade de abraçar todos os irmãos, mas vai chegar a hora. Hoje, né, vamos dar início ao nosso culto de domingo, né? Vamos estar falando hoje sobre missões urbanas. Hoje a gente vai fazer uma pequena abertura de missões urbanas. A gente vai estar falando nosso tema, nossa divisa. A gente vai ter um pastor missionário trazendo a palavra. Então vamos falar o nosso tema, mas antes um pouquinho vamos fazer umas considerações, né, irmãos? Estamos vivendo uma pandemia, precisamos tomar alguns cuidados, né? Se puder ficar em casa, melhor, tá, irmãos? Fique em casa. Mas se tiver que ir para a rua, assim como eu tenho ido, outras pessoas também têm ido para a rua, use máscara, irmãos. Use máscaras. Não deixe de usar as máscaras. Lave bem as mãos e, se não der para lavar, use o álcool em gel. Tá bom, irmãos? Então eu vou falar o nosso tema e depois eu vou falar a nossa divisa. Vamos falar o nosso tema. O nosso tema, a cidade clama, quem responderá? É um tema muito sugestivo, irmãos. Então, e vamos falar a nossa divisa, que se encontra em Lucas capítulo 4, versos 18. Diz assim, 18 e 19, tá, irmãos? O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e restauração da vida aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Se encontra em Lucas capítulo 4, versos 18 e 19. É um tema, é uma divisa também bem sugestiva, né, irmãos? Nesses 2 meses nós vamos estar orando pelo Rio de Janeiro. E acho que mais do que nunca o Rio de Janeiro tem clamado, né, irmãos? A cidade clama, quem responderá? Quantas situações difíceis o Rio de Janeiro tem vivido. Então, nós precisamos orar, nós precisamos clamar ao Senhor para que Deus mude essa situação. Nós vamos orar durante 2 meses. Nós vamos orar no mês de junho e de julho. E eu tenho certeza, irmão, que vai fazer toda a diferença. Né? A gente vai ver o agir de Deus de uma forma muito especial se nós começarmos a clamar ao Senhor. Hoje nós vamos ter também um pastor missionário que vai estar conosco trazendo a palavra. O nome dele, irmãos, vou falar algumas coisas sobre ele. O nome dele, irmão, é pastor Miguel Jacob Mendes, coordenador da capelania hospitalar, da Convenção Batista Carioca, Hospital de Atuação, Hospital Municipal da Piedade, Hospital Norte Dó, Hospital Clementino Fraga, Fundão, membro da Primeira Igreja Batista de Jacarepaguá. Ele é voluntário da Casa Batista da Amizade, no Complexo do Lins, casado com a Márcia, diretora da Casa Batista da Amizade. E ele tem 2 filhos. Esse é o nosso missionário, que vai estar trazendo a palavra hoje, irmãos. E agora a gente também vai ouvir um clipe da nossa música de missões urbanas. A gente vai estar ouvindo esse clipe e logo depois o nosso pastor Miguel vai estar com a palavra, né? Hoje nós vamos falar igual o nosso pastor, nosso querido e amado pastor Alvaci, né? Deus tem uma palavra para você. Como que a gente fala, irmãos? Eu recebo! Olho para a cidade, quanto medo e dor, quanta desconfiança e aflição. Como dar esperança para quem não mais crê? É preciso mostrar a solução. Esta é a nossa missão, dar exemplo e pregar que só Cristo é capaz de dar uma nova vida. Precisamos avançar e deixar pegadas para que vejam o caminho da esperança.
mostrar a solução. Esta é a nossa missão, dar exemplo e pregar que só Cristo é capaz de dar uma nova vida. Precisamos avançar e deixar pegadas para que vejam o caminho da esperança. Cristo é o caminho que nossas pegadas precisam apontar como leão a esperança. Se não ligarmos em todo lugar, Cristo é o caminho. Somos as pegadas que todos querem ver, que nossos passos apontem Jesus, a esperança do viver. Cristo é o caminho que nossas pegadas precisam apontar como leão a esperança. Se não ligarmos em todo lugar, Cristo é o caminho. Somos as pegadas que todos querem ver, que nossos passos apontem Jesus, a esperança do viver. Jesus, a esperança do Olá, irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja em seus corações e que a alegria do Senhor seja a força de vocês. Nesse dia, nesse momento, eu quero trazer a visão do que estamos fazendo na cidade do Rio de Janeiro com o tema A Cidade Clama. Quem ouvirá? Quem responderá? Então desafio os irmãos que possam entender o chamado de Deus para esse ministério. Eu sou o pastor Miguel Kupanishin, sou missionário, coordenador em missões nos hospitais, e a proposta nossa realmente é levar Cristo aos que estão sofrendo, e a igreja, o desafio de ter e entender a chamada de missões e entender que a igreja ela é missionária. Então quero começar com os irmãos, desafiando os irmãos a que possam entender essa chamada que está em Lucas 4, verso 18 e 19, há um chamado que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, nosso desafio para os irmãos que possam entender essa construção, essa chamada, porque a cidade do Rio de Janeiro clama. Quem responderá? E o meu desejo é que os irmãos tenham essa chamada e possam obedecer, dizer: eu estou pronto a servir, Senhor, eis-me aqui. Um dos textos que eu acho muito lindo, que nos chama também a atenção para isso, está em Isaías 6, que diz assim, de 1 a 9: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz dos que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios,
e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então é interessante como esse trecho chama a atenção para Lucas 4, onde o Senhor Jesus, ao pegar o rolo, começou a ler, e esse foi o trecho que ele leu, chamando então para uma transformação, uma mudança, em que o Espírito do Senhor estava sobre a vida dele para proclamar esse evangelho a todas as pessoas, a toda a cidade, a todo o Brasil e o mundo. Mas o nosso foco aqui será a nossa cidade, que clama por socorro. Em nossa campanha de Missões Rio, nós estamos desafiando as igrejas a estarem envolvidas nessa construção e nessa missão de anunciar Cristo Jesus a todas as pessoas e em todos os lugares, porque a cidade do Rio clama e clama muito alto por socorro. E você, meu irmão, minha irmã, tem esse chamado e posso dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. O trabalho nosso no Rio de Janeiro é um desafio constante. Hospitais, presídios, escolas, faculdades, universidades, degase, implantação de igreja, trabalho voltado para a proteção da criança, cuidado na parte do trabalho voltado na zona portuária. Então, meus irmãos, quero desafiar os irmãos, diante dessa dor que vive hoje o nosso mundo, o nosso Brasil, o nosso Rio de Janeiro, que você possa abraçar, se envolver, entender a chamada de missões. E o papel da igreja, creio muito, meus irmãos, que o papel da igreja é ser uma igreja missionária e intercessora, onde ela possa realmente trabalhar, vivenciar, experimentar, refletir a glória do Senhor. A começar pelo seu lar, pela sua casa, pela sua família, entendendo que Deus está agindo através da sua vida, de cada criança, cada jovem, adolescente, cada adulto, cada ancião, com os líderes da igreja, todos são chamados a servir, e você é essa pessoa que Deus tem chamado. Quando eu falo que você é, eu, Miguel, também estou junto de vocês, para que nós como igreja, como Convenção Batista Carioca, possamos abraçar essa ideia de pregar esse evangelho em todos os lugares dessa cidade, desafiando realmente, de tal forma que a nossa vida venha a ser refletida, que haja em nós essa luz, para que o mundo veja em nós, veja em mim, o Senhor Jesus Cristo. Então, a unção do Espírito de Deus esteja sobre vocês, como igreja do Senhor Jesus, como igreja que reflete a glória de Deus. Em primeiro lugar, quando eu olho para esse texto, a cidade clama. Quem responderá? É preciso reconhecer primeiramente o nosso pecado. Quando nós olhamos para a nossa cidade, vemos tantas coisas que estão acontecendo e entendo que pessoas, seres humanos, precisam transformar a sua vida, ou moldar a sua vida, ter uma vida realmente transformada pelo poder de Deus. Quando Deus entra no nosso coração, quando Jesus entra no nosso coração, algo em nós é transformado, é mudado, é moldado. Então entendemos que em nós está o Senhor Jesus que muda o nosso ser. Um dos textos que eu acho muito lindo está lá em 2 Coríntios 5,17, que diz assim: então, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então o desafio da gente é esse lado de mudar o mundo, tirar o mundo das trevas, da dor, do desespero, da angústia, do momento em que vive o ser humano no ponto de desespero mesmo, de querer tirar a sua própria vida, de gente angustiada, de pessoas se separando, de famílias se dividindo, de pessoas que estão sem qualquer visão de vida ou de esperança. Mas nós temos a esperança. Nós refletimos a esperança. Nós temos certeza que a vitória é nossa no nome de Jesus. Nós somos a luz do mundo. A luz que há em nós é algo simples. Não precisa de uma energia externa. Nós temos um Deus
que coloca em nós a sua bondade, graça, autoridade, para que este evangelho seja pregado a toda criatura. Então, o povo que estava em trevas, em desespero, em angústia, em morte, como nós acompanhamos hoje tantas pessoas morrendo, e quanto choro de famílias, de pessoas, de crianças, de jovens. Essa semana atrás, nós acompanhamos esse momento de luta em que um dos nossos pastores, na sua congregação, morreu o pai e a mãe, e os 3 adolescentes da casa ficaram seus pais em uma semana. Quanta dor, quanto desespero, quanta angústia no meio dessa pandemia, no meio dessa angústia que vive o povo de hoje. Mas, irmãos, Igreja do Senhor Jesus, eu responderei: por causa dos pobres, através das riquezas das boas novas, nós anunciamos este evangelho. Nós temos a palavra de Deus em nós. Nós temos a certeza de que, no meio dessa luta toda, o nosso Deus e Pai, o nosso pastor, cuida de nós. Um dos trechos que está em Efésios 1:3 diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor. Então, como igreja, nós temos uma construção, uma visão de resgatar os que vivem à margem da sociedade, que vivem na angústia, que vivem nas trevas, que vivem sem esperança nenhuma. E a Igreja do Senhor Jesus é essa esperança em que o Senhor usa os seus filhos, usa o seu povo, para que o Evangelho seja anunciado e pregado aos pobres, aos que estão desamparados, aos que estão sem esperança, aos que não têm certeza da vida eterna. Você tem certeza da vida eterna? Glória a Deus! Porque alguém foi até você e anunciou que Jesus Cristo é o único Salvador, e você hoje é um servo, sendo filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Por isso, irmãos, a igreja precisa ser essa igreja que reflita a glória do Senhor. Seja instrumento de Deus, seja uma bênção de Deus, seja uma pessoa segundo o coração de Deus. O segundo ponto em que desafio aos irmãos da igreja: a cidade clama. Quem responderá? Dos cativos através da libertação, da graça. O texto diz que Deus salvará aos que estão cativos, que estão presos, que estão sem esperança. Então, meus irmãos, Igreja do Senhor Jesus, liberdade aos cativos. Em Gálatas 5, de 1 a 3, Gálatas 5, de 1 e 13, diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão. Verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então o desafio nosso é que você possa entender que o Senhor nos chama a sermos libertos pela graça no Senhor Jesus. A liberdade se baseia na redenção. Essa é a construção, essa é a visão bíblica. A liberdade que nós temos hoje foi dada pela redenção de Deus através do seu Filho Jesus. Como a cidade clama pedindo redenção, nós temos aqui na nossa cidade o chamado, aquela estátua do Cristo Redentor, como que de braços abertos tentando segurar alguém, só que é de pedra. Mas o nosso Cristo, Ele pode abraçar, Ele pode tocar, Ele pode abençoar. Ele nos redimiu do pecado, nos dando a certeza da vida eterna. Então quero desafiar você, que o Redentor que vive em você seja algo tão poderoso, tão verdadeiro, tão sincero, tão simples, tão gostoso, que você viva essa liberdade. Porque a cidade clama, o Rio de Janeiro clama
por pessoas que se envolvam na obra de missões, através da sua igreja, ou na sua casa, ou na sua vizinhança. Você é a pessoa que está disponível, conforme diz aqui o texto. E o tema de Missões Rio: a cidade clama, o seu bairro clama, a sua família que ainda não conhece Jesus clama. Quem vai responder? Você vai responder o chamado de Deus. A igreja do Senhor tem a chave para que esse evangelho chegue às pessoas. E essa chave é Jesus, esse caminhar é Jesus, a porta é Jesus. O evangelho vai chegar ao coração da cidade do Rio de Janeiro, porque você, irmão e irmã, tem no seu coração, na sua mente, nos seus olhos, o que é o reino de Deus. Um dos textos também que é muito lindo na Bíblia, está lá em Mateus 6,33, assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Liberdade, meus irmãos, liberdade da culpa do pecado. A cidade do Rio de Janeiro precisa ser liberta da culpa do pecado. O ser humano precisa ser liberto da culpa do pecado. Deus chama você para que essa cidade seja liberta. Há um clamor pedindo por socorro, e você é um instrumento de Deus para isso. Das forças, Deus te livra e te dá força e libera você e liberta você das forças do maligno e da maldição do pecado. É Ele que te dá força e poder. Em Josué 1,9 diz assim: não te mandei eu? Esforça-te, tenha bom ânimo. Esforça-te, porque eu estou contigo por onde quer que você andar. Então Deus também nos livra do jugo, meus irmãos. O jugo que traz sobre o coração, a mente, sobre o corpo da pessoa, o jugo do pecado, o jugo que traz angústia, que traz desespero, que traz falta de esperança, ainda mais hoje ainda. Nós temos alguém que levou a nossa dor, a nossa angústia, o nosso desespero. E essa pessoa é Jesus. E ela habita no seu coração, na sua vida. Então, meus irmãos, desafio a vocês a estarem ouvindo. Deus chama, a cidade clama. Quem irá? Uma das experiências que eu vivi em um hospital aqui no Rio de Janeiro, como missionário nos hospitais, é de uma senhora que vivia nos cemitérios e, por motivo da sua crença, comia vísceras de cadáveres. E um dos momentos ela falando comigo, disse: pastor, quando eu comi aquilo eu vomitei, eu tive que lamber o que eu comi, porque o que estava em mim mandou fazer isso. Eu estava presa a um jugo. Essa pessoa foi acompanhando-a durante 3 anos e meio. Teve um momento de Deus, eu não quero mais falar com ela, eu não quero mais, eu já cansei. E assim, falei: Senhor, está nas tuas mãos. Isso foi numa quarta-feira. Numa outra quarta-feira de manhã, às 9 da manhã, essa senhora chegou na minha sala e disse: bom dia, pastor. Falei: bom dia. Falei: o que aconteceu? Eu aceitei Jesus. Essa senhora tomou a decisão de Jesus. O jugo que a levava a estar na situação que ela estava fez mudar. Hoje ela é uma missionária, pregando o evangelho do Senhor às pessoas. Ela foi liberta. Há uma liberdade. Você também, meu irmão, minha irmã, igreja do Senhor, meu amigo que nos ouve também. Jesus liberta as nossas vidas e nos dá a certeza da vida eterna. Em terceiro lugar, meus irmãos e amigos, a cidade clama. Quem responderá? Eu responderei. Você responderá. Em João 1,9 diz assim: a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todos os homens. Eu responderei pelos cegos por meio da luz da vida que é Jesus. Você responderá para os cegos por meio da luz da vida que é Jesus em sua vida. Em João 8,12 diz assim: de novo, lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá luz da vida. Então você que segue a Jesus tem a luz. Verdadeiramente, Cristo é a luz que veio ao mundo
iluminar e trazer vida e esperança às pessoas. Missões Rio está nessa construção. A Convenção Batista Carioca tem investido em vidas para que possam levar vida aos que estão sem vida. Muita gente estão envolvidas em coisas que entristecem o coração de Deus. Mas Deus chama você também, e a mim, e aos missionários, e às igrejas do Senhor Jesus, do Campo Carioca, a levar luz em meio às trevas. Só Jesus pode dar direção a você que nos ouve, a você que nos assiste, a você que tem a mensagem da salvação, nos faz ver a eternidade. Só Jesus afasta as trevas, o pecado do homem. Quando o homem conhece a liberdade de Jesus, tira a cegueira espiritual, ele entende que precisa ser transformado, que o mundo que está em trevas para ele torna-se luz, porque Jesus é a luz do mundo. Quem me segue não vai andar em trevas. Só Jesus proporciona a vida pela presença do seu Santo Espírito. Você, igreja, irmão, irmãs, pastores, líderes, deixa o Espírito Santo agir através da sua vida. Ele tem um propósito gigante, maravilhoso, no meio da igreja. Missões é isso, é o arder missionário, é o arder do coração de vocês, no propósito único de anunciar o reino de Deus. Quero trazer também à memória uma experiência vivida em um dos hospitais do Rio, de um homem que estava na área de hemodiálise, só que ele estava já em fase terminal. E a mãe disse: pastor, fala com meu filho. Fui até lá ao setor, olhei para ele, já estava bem adiantado na sua processo de morte. Falei: Senhor, entrega a sua vida a Jesus. Entrega a sua vida a Jesus. Aquele homem então, na angústia, parou, acalmou, derramou uma lágrima, deu um sorriso suave, apenas isso, e ali então partiu. Aquele homem tomou a decisão por Jesus. Ele encontrou no meio das trevas, no meio da angústia, a luz do Senhor Jesus. E por último, meus irmãos, desafio os irmãos a que entendam esta visão em Lucas 4, verso 18 e 19, que fala que a cidade clama. Quem responderá? Eu responderei: pelos oprimidos que estão em trevas. Que através da sua vida, da vida de Jesus, da cruz, do jugo, da angústia, que o Senhor toma sobre si toda a nossa dor, toda a nossa angústia, e nos dá a certeza da vitória. Em Mateus 11, verso 28 a 30, depois com calma pode ler, diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é suave, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O Senhor chama, diz: olha, me dê aquilo que te angustia, que entristece, que traz para você problema, que traz a você desespero. O Senhor diz: olha, deixa comigo, vem comigo, ande comigo, e você entenderá como Deus age na sua vida e na sua história. O convite é para todos. A ideia aqui do texto, que Deus chama a todos, quer salvar a todos, a apregoar o ano aceitável do Senhor. Não há ano melhor, meus irmãos, no meio dessa angústia que vive o nosso povo, de pregar esse evangelho, porque é o ano aceitável do Senhor. Os corações estão abertos, não como uma estratégia, não como uma forçação de barra, mas como uma mensagem de esperança, de amor e de conforto. Poderosa mão de Deus. Em 1 Pedro 5,7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda a nossa angústia. A cidade clama e nós podemos lançar sobre Deus toda a angústia, todo o medo, toda a luta, toda a morte. Porque nós temos como confiar naquele que é o autor da vida. Essa poderosa mão que tem guardado nossas vidas, que tem nos sustentado, lançando a cidade do Rio de Janeiro nas mãos de Deus. Senhor, tome a cidade do Rio de Janeiro, toma o Brasil, Pai, toma o mundo. Nós estamos vivendo nesse momento no Rio de Janeiro, então, Senhor, toma
a cidade do Rio de Janeiro, as pessoas que aqui moram, para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Missões do Rio tem levado aos oprimidos a mensagem dessa esperança, de salvação. Por quê? O Espírito do Senhor está sobre nós, nos chamando a pregar, anunciar este Evangelho transformador. Então, irmãos, sejam fortes e corajosos. Você tem a mensagem de esperança. Você é a própria esperança. Você é a própria mensagem. Você é a própria Bíblia. Que quem olhar para você, veja em você Jesus. Veja em você o poder de Deus. Veja em você a vitória. Porque essa cidade está pedindo gente que seja luz. Não é ser mais um. É ser luz no meio das trevas. Para que possam vencer. Eu estava no hospital, também aqui do Rio, público, na área de quimioterapia. E ao chegar perto de um senhor, disse: olha, senhor, posso falar com o senhor? Eu sou pastor. Eu disse: não me incomode, eu sou ateu. Falei: tudo bem, quer conversar? Ah, conversar eu quero. E na conversa, no bate-papo com esse homem que estava fazendo quimioterapia, de repente ele para e começa a chorar. Falei: senhor, posso ajudar? Ele disse assim: eu lembrei da fé da minha mãe e lembrei do Deus da minha mãe. Eu quero aceitar esse Deus no meu coração. E ali então, este homem que estava muito mal, disse: eu quero aceitar Deus. Eu quero aceitar Jesus. Este homem que estava ali na quimioterapia era um médico, um grande cirurgião, ortopedista, mas que a doença estava tomando conta dele. Mas naquele momento, o que a mãe dele ensinou ficou em seu coração. E ele sozinho, na sua decisão, na sua lembrança, disse: eu lembrei do Deus da minha mãe. Eu lembrei do Jesus da minha mãe. E ali ele aceitou Jesus. E o semblante dele mudou totalmente, de tristeza para alegria, para luz, para esperança. Então não deixe chegar a dor. Você pode ser esse instrumento de Deus para que a cidade conheça Jesus. A minha missão, a sua missão, está na mão do Deus poderoso. E concluindo, meus irmãos, desafiando a igreja. A cidade clama. Quem responderá? Eu. Você responderá. Deus convida todos nós, todos os homens, toda a igreja, a virem a Ele. Todo ser humano a virem a Ele e aceitá-lo como Senhor, como pastor amado. A pregoar o ano aceitável do Senhor. Anunciar-se Jesus aos hospitais, aos presídios, escolas, faculdades, no degase, no esporte, no lutado, na portuária, na prevenção química. Deus chama a igreja a sair das paredes e ser igreja onde você está. Então, meus irmãos, seja essa pessoa que Deus tem chamado para a obra missionária. A cidade clama. Quem responderá? Eu digo: eu responderei. Desafio: você responderá. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quero pedir aos irmãos que estejam orando por missões. Acesse missõesrio.com.br. Você é um chamado para servir na obra missionária. Deus abençoe. Amém. Irmãos, olha que palavra abençoadora e desafiadora, né, irmãos? A cidade clama. Quem responderá? Precisamos, diante dessa palavra do pastor Miguel, nós temos que responder essa questão, né? A cidade clama. Hoje, irmãos, eu posso falar por mim. Depois de tudo isso que eu ouvi do nosso pastor, essa palavra de Deus para o nosso coração, eu posso dizer, irmãos: eis-me aqui, envia-me a mim. E aí, irmãos, qual é a sua posição nessa noite? O Rio de Janeiro tem clamado por todos os lados, irmãos. Então que nós possamos, irmãos, tomar posse dessa palavra e colocar em prática no nosso dia a dia, falando do amor de Deus para cada uma das pessoas. Nesse momento, irmãos, eu vou estar orando pelo nosso missionário pastor Miguel e também por todos os missionários que estão atuando em todas as áreas, né? Em todas as áreas, todas as capelanias. E essa capelania é hospitalar e eu vou estar orando nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, agradecida ao Senhor eu estou. Muito obrigada, meu Deus, muito obrigada mesmo por essa palavra abençoadora, ó Pai, desafiadora, meu Pai.
Mas eu quero dizer, ó Pai, que estamos aqui para te servir, para te buscar, ó Pai, porque sabemos quem é o Senhor na nossa vida e por isso somos gratos. Agora eu quero te pedir, ó Pai, por todos os missionários, pelo pastor Miguel, abençoa ele, a família dele, ó Pai, a área de atuação dele, ó Pai, e todos os demais missionários, ó Pai, que estão à sua disposição. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém.